Ora, então, muito boa tarde, Sónia. Seja bem-vinda aqui ao Muito nosso obrigada, programa. Isabel. Fico muito contente por a poder receber aqui e disponibilizar-se para participar connosco neste programa de coaching consciente, cujo nome foi um nome que me surgiu porque nós de facto estamos numa época em que precisamos muito de soluções. E soluções que não sejam iguais às soluções do passado, porque precisamos de renovação, alteração, reinvenção das nossas vidas, da vida em comunidade, enfim, da maneira como nos organizamos, dos valores que temos, etc. E então, portanto, chamamos a este programa a solução agora, porque tem que ser agora e não temos muito tempo para andar a pensar na solução um dia. Então, muito obrigado. A Sónia sabe que, e espero que autorize, é isso que vamos confirmar agora aqui consigo em linha, que esta sessão seja gravada em áudio e em vídeo e que seja publicada nos meus sites e no canal YouTube, da Escola de Coaching também, e eventualmente em newsletters e uma menção da newsletter sobre este trabalho no Facebook da escola. Portanto, concorda, aceita? Tem a minha autorização. Pronto, ótimo, muito obrigada, Sónia. Pronto, então sendo assim, estamos nas condições otimizadas para podermos avançar. Sendo que isto é uma sessão de coaching consciente, em que privilegiamos muito mais a consciência como o suporte de base para as nossas questões pessoais, para resolvermos e melhorarmos as nossas capacidades, talentos, recursos, etc. Penso que estamos agora em situação de iniciar e eu começo por lhe perguntar o que é que atrás aqui a esta sessão. Olha, Isabel, esta semana o sentimento, não é, que me veio de forma muito pertinente foi de derrota, de me sentir derrotada. Uhum. Isto no contexto, não é, de que nós muitas vezes, não é, ou se calhar quase sempre, concebemos, não é, a nossa vida como sendo uma competição com vencedores, com vencidos, e esta semana senti-me vencida, derrotada. Ok, muito bem. E esta ideia de estar ou de se sentir vencida é uma coisa concreta ou é uma avaliação da sua mente? É uma avaliação da minha mente, é Ok, algo, sim, é algo mental, não é? é. É algo que a mente lhe diz, olha que, e dá-lhe um ponto de vista que a faz sentir. Qual é a sensação de base que tem quando a mente lhe diz tu estás a ser vencido, ou foste vencido, ou derrotada? O que é que isso lhe traz como experiência interna? Traz-me traz uma série de episódios, de histórias, de memórias, de registros, precisamente, em que eu me senti fracassada, me senti vencida. Muito bem. Ok, então esta é uma oportunidade muito boa para nós tomarmos consciência de que nem tudo aquilo que a mente nos oferece como proposta de experiência e de interação connosco e com a vida é necessariamente verdade. Sabemos que a mente funciona em função das suas reassociações contínuas com registros e referências que tem guardadas em memória, não é? Portanto, a grande parte das vezes a memória serve para ser reciclada, a memória do já vivido serve para ser reciclada e nos dar referências para o agora e o futuro. Nem sempre essas associações são aquelas que mais promovem a nossa
grande capacidade de viver mais e melhor do que aquilo que até foram as experiências do passado, certo? Então, sendo que a Sónia tem perfeita consciência de que quando a mente lhe traz uma ideia destas, é a reposição de uma experiência passada, certo? Ou várias experiências passadas, certo? Sim, sim, sem Sim, dúvida, sem ok. dúvida. E acha que é pertinente neste momento, situando-se aqui agora, enfim, na dinâmica atual da sua vida, acha que é pertinente reviver o passado ou olhar para isto, o que quer que tenha despoltado isto, de uma maneira sem ser dependente dessa associação com o passado? Realmente não me traz nenhuma vantagem, não é? Fazer esta associação ao viver a associação com o passado e reviver, não é? Uhum. Estas histórias, não é? De vencido que já aconteceram. Ok. Eu acho que esta semana veio-me com uma força tal que quase que parecia novo, mas não é novo, não é? É uma história Exato. antiga. Será uma história ou será uma série de histórias que já não existem e que estão apenas em arquivo morto, digamos, nas nossas vivências do passado? De que forma é que essas vivências do passado em memória são um contributo para a sua relação atual com a sua interação com o mundo, com a vida, consigo, neste momento? Qual é o contributo? É nenhum, É sem nenhum. dúvida que é nenhum, não é? Ok. O que seria ajudar a mente a lhe dar a oportunidade de ver isto sem ser com essa associação? Como seria, que perspectiva poderia ter daquilo que está a viver neste momento que não dependesse dessa associação? Como seria essa experiência? Olhe para o momento atual, olhe para as circunstâncias que a levaram a ouvir essa associação da mente e pergunte-se, e se não houvesse passado, como seria que eu via isto? Vamos fazer agora a experiência. Como está a correr? É, é muito interessante realmente não estar lá nenhum referencial passado. Desde logo a questão começa a ficar mais leve. Boa. Sim, é isso. Ok. Começa-se a sentir uma leveza, realmente não fazendo esta associação com o passado. Ok. E isso acha que é um recurso que pode usar facilmente no dia a dia? Fazer uma pequena paragem interna e fazer-se esta pergunta, uma pergunta aberta que a permite que a mente não tenha uma resposta clássica, isto é, de memórias acumuladas, e que se permita abrir
a novas possibilidades, não é? Uhum. Neste momento, vamos aqui imaginar, para a nossa referência mútua, uma escala de 1 a 10. Uhum. Supondo que estaria num 10, essa sensação de se sentir vencida, derrotada, olhando de novo para o momento atual, a simples observação e possibilidade de olhar para aquilo sem recurso à memória do passado, dá-lhe um sentir diferente ou ele ainda está tão forte quanto estava, em relação à sensação de estar derrotada e vencida? Uhum. Não, está muito mais diminuído. Se estava num 10 e agora Uhum, diria que está num 6. muito bem. Então, parece-lhe bem poder praticar um bocadinho comigo esta ferramenta, que é tão simples e qualquer pessoa pode usar, que é aproveitar o cenário atual, que fez eventualmente explotar a associação da mente com outras memórias, pegar outra vez nesse cenário e olhar para ele como se não houvesse passado. E até pode perguntar-se a si próprio, enquanto observa, e se não houvesse passado? Como veria eu isto agora? E como é que está a correr neste momento? Estou a sentir menos e menos hum, o desconforto, não é? Uhum. Do tal pensamento de me sentir derrotada. Esse desconforto vai desaparecendo. Uhum. Realmente, quando ele não está associado a referências do passado, e nem a outras crenças como precisa, se calhar o sucesso, não é? Que se calhar entra aqui em contraponto, não é? Uhum. Com, Exato. com o Uhum. fracasso. Exatamente. E quando a Sónia fala em fracasso, a ideia que tem de fracasso é algo que existe agora, aqui, quando olha para as circunstâncias pontuais aqui da sua vida, ou é um nome eh, associado a experiências e significados do passado. Mais propriamente, a palavra fracasso está aqui num contexto de realidade, aqui e agora, ou é um contexto de memória? É sem dúvida um contexto de memória, inclusive é quando surgiu, não é, esta questão do fracasso. Foi mais um receio, um grande receio que eu tive, e veio-me à mente precisamente, não é? Aqui está novamente uma situação que pode ser de fracasso, pode resvalar para uma situação de fracasso.
Embora se calhar na altura ou pouco depois, a realidade, se quer que lhe diga, nem era assim de tanto fracasso ou de fracasso. Ok, e o que é que a levou a concluir que não era assim de tanto fracasso? Ou fracasso, ou mesmo sem fracasso algum? O que é que a levou a concluir isso? Porque consegui, de algum modo, ter uma maior consciência nessa altura, e observar melhor, não é? Realmente a criança que se estava ali a desenhar, a tal de me sentir derrotada, e com a observação e com o distanciamento, apercebi-me de que realmente se calhar não é assim, se calhar não é uma situação de fracasso. Não é? Ok. Se calhar é uma história, não é, que eu estou a deixar vir, que eu estou a recontar a mim mesma. Disse uma palavra extraordinária, recontar. Passamos a vida a recontar coisas do passado, em vez de olhar de novo para aquilo que está à nossa frente, aquilo que está realmente a acontecer, os factos em si, sem qualquer associação com experiências anteriores. Neste momento, quando pensa nesta primeira ideia que trouxe, de que se sentia vencida, derrotada, a experiência interna desse estado interior, na tal escala de 1 a 10, está em quanto? Diria um 2. Existe ali qualquer coisinha. Exatamente. Muito bem, o 2. E quando pensa que ainda tem ali um 2, existe uma... Como é que encara o facto de ainda estar aí esse 2? Há uma desaprovação de si mesma? Há uma sensação de isto já não devia estar aqui? Ou alguma outra sensação associada ao facto de ainda estar no 2? Sim, Uhum. sabe, é curioso dizer isso, porque eu acho tantas esta semana fui-me apercebendo de que mais do que a tal sensação de me sentir derrotada, vinha outra sensação de censura, de me censurar, não Uhum. é? Por pensar que estou derrotada. Portanto, é Ok. curioso ter. E vem associada provavelmente com a ideia de que eu não devia falhar, eu não devia errar, eu não devia isto, aquilo e aquilo outro, ok? Então, esse não devia é algo que está a acontecer agora ou resulta de uma memória? Ou de memórias? Resulta de memórias, não tem qualquer sustentação na realidade atual. Uhum. Ok. E o que é que nós estamos aqui a descobrir, ou pelo menos a observar e a constatar, a tomar consciência de? O que é que esta pequenina experiência que estamos a viver, o que é que já lhe demonstrou? Mostra-me quão envolvido, não é? Nós todos estamos, e eu estou realmente nas nossas histórias, nas nossas memórias, e que não tem realmente nenhuma aderência ao que se passa agora, à nossa realidade. Uhum. Bem, muito menos com quem nós somos, mas isso, enfim, é outra história. Mas estou-me a perceber disso, realmente, a distância que há entre as nossas histórias, que são apenas isso, e realmente a realidade, o nosso agora. Exato. Exatamente. Agora, quando pensa que está num 2, vou-lhe pedir que entre nesse espaço interno
e pergunte-se: e se isto for um recontar de histórias do passado? E se quiser, pode acrescentar uma outra pergunta: o que é que está aqui de facto agora? Como está a correr agora? Muito interessante. Há a pergunta de que o que é que aqui está realmente, não é? Sim. Veio-me à mente aquela questão realmente do medo de falhar e do desperdício que é uma oportunidade falhada. Oportunidade falhada. E agora a pergunta que eu lhe faço, pegando nas suas palavras, acha que existem oportunidades falhadas ou histórias anteriores repostas no momento atual? São histórias, não é? Mais uma vez. Então, olhando para uma outra oportunidade falhada, que se lembre, agora vamos à própria memória daquilo que a mente traz como registro de uma memória falhada. Consegue ativar uma memória dessas, lembrar-se? Sim. Ok. E agora vamos sair do momento aparentemente atual, das suas circunstâncias atuais, e vamos buscar a memória de uma experiência anteriormente vivida. E vamos ver o que é que acontece. Quando olha para essa experiência de oportunidade falhada, vamos fazer a pergunta: o que é que está aqui agora? Quando traz essa memória ao presente, ela torna-se uma experiência do presente, mesmo sendo uma memória. O que é que de facto está aqui agora? E que histórias foram metidas neste contexto, que não têm nada a ver com o contexto?
Como está a correr? Realmente trazendo essa memória à luz do dia, a memória não permanece, desaparece. No máximo, sinto-a como uma possibilidade, em vez da tal oportunidade fracassada, foi o que foi. Uhum. Se calhar foi uma possibilidade de algo acontecer, ter acontecido. Ok, muito bem. Então, o que é que nós estamos aqui a fazer? A ver que tanto podemos libertar o momento que está a acontecer agora, como podemos também libertar a nossa mente das histórias que guardou e que controlam depois tudo o resto da nossa vida. Podemos ajudar a mente a desativar muita da tensão experiencial vivida, que vai servir de mote para ser implantado sobre novas experiências da vida a cada instante. De modo que nós eventualmente vamos sempre revivendo a mesma coisa em circunstâncias diferentes, ok? Em momentos diferentes, mas que são avaliados, sentidos e experienciados como reposições das histórias anteriores que continuam presas em pontos de vista repetidos, recontados e recontados ao longo da nossa vida, sempre sobre as mesmas coisas, em grande medida. Ok? Então, voltando aqui ao momento atual, onde iniciamos a nossa primeira experiência aqui na sessão, a dizer, eu sinto-me vencida, derrotada. Vamos olhar outra vez para as circunstâncias que a levaram a sentir isso e veja o que é a sua experiência neste momento, pensando e observando todos esses factos. Como está a correr agora? Está ótimo. Já não consigo atribuir a essas circunstâncias o qualificativo de derrota, de fracasso. Nem sequer. Que interessante é que nem sequer aplico como sendo um sucesso. Ou seja, é algo para além disso, do sucesso, da derrota. O que é que lhe parece ser esse algo para além disso?
que é que a faz dizer que é algo para além disso? Eu O que é que difere isso do habitual sentir associado a sucesso e a derrota? precisamente porque não há essa associação, há pelo contrário uma libertação. O que é que acha que se libertou? Libertei-me precisamente dessa dicotomia, não é? Do Uhum. sucesso, da derrota, de ter também que encaixar, não é? As coisas que acontecem, não é? Ter que lhes dar um certo significado, Uhum. hum, ter que adjetivar. É. E qual é qual foi o desafio que viveu dentro de si, se viveu, agora enquanto estivemos a fazer este trabalho, de olhar para uma situação que parecia tão legitimamente rotulada de derrota ou de ser vencida, o que é que realmente esta experiência lhe trouxe? Uhum. Se calhar o grande desafio foi, no início do nosso exercício, um certo receio por deixar o passado e pensar, mas o que é que me acontece se eu deixo o passado, se não tenho as referências do passado? Quem sou eu Ok, ok. sem esta memória? Uhum. Ah, Ok. E que resposta daria a si mesma agora? oh, eu diria que ultrapassado, não é? Esses segundos, digamos assim, de algum pânico, não é? Depois descobre-se que realmente aquele passado não me define, não define a minha situação atual, ah, e que, portanto, na verdade, não tem importância nenhuma, não é? Uhum. É, é verdade. Mas isso é uma coisa que ninguém deve acreditar que é ou não é assim. Isto só se torna real quando é experienciado. Uhum. Porque normalmente o que é que acontece? Vamos agora aqui conversar um bocadinho sobre estes conceitos que a Sónia trouxe e tão úteis para todos nós em qualquer momento da vida, sobretudo nesta fase em que estamos a ser tão desafiados. Quando pensamos em sucesso ou fracasso ou derrota, normalmente, quer queiramos, quer não, nós acabamos por ativar em nós, às vezes num nível menos consciente, mas ativamos todas as tensões, todas as preocupações, os sacrifícios, todas as vivências que a mente associou a esse conceito. Mesmo o sucesso é uma experiência que normalmente está muito presa em dificuldades, sacrifícios, lutas, enfim, coisas que são experiências fortes e densas, não é? E às vezes nada agradáveis e até nem saudáveis, muitas vezes. Quando pensamos em derrota, piora um pouco, não é? Ai, derrota, fracasso, e não. Ok. Então o que é que acontece? Quando pensamos que fracasso é horrível e sucesso é uma coisa maravilhosa, eh, normalmente temos um certo encanto pela parte positiva e um desencanto ou rejeição à parte negativa. Mas na verdade, a mente, quando faz as suas associações, se houver uma situação atual que seja promissora de um suposto sucesso, imediatamente a mente tenta também avisar a pessoa: olha que pode acontecer isto, terá de ser assim, e se calhar vai ser difícil, e tens que estar preparado para, e se, e se, e se. E normalmente todas estas memórias estão agrupadas entre conceitos de opostos, não é? Por exemplo, o sucesso pode estar em oposição à derrota ou fracasso, e a mente, quando organiza todas as memórias que tem, das vivências que tivemos, vai encaixá-las, digamos,
supostamente aqui agora como uma imagem em caixinhas, que é o armário do fracasso, o armário do sucesso, onde estão todas as associações que se podem ser feitas com memórias que foram postas ali. Resultado, cada vez que nós estamos a viver agora uma circunstância, a cada instante, a mente vai buscar aos seus arquivos aquilo que lá está. Mas, e nós acreditamos. Aqui o que nós pretendemos realmente é tomarmos consciência de que isto pode não ser assim. Isto é, podemos escolher olhar para as coisas agora, sem esse condicionalismo que a mente traz de memórias passadas. De notar que é muito útil utilizarmos algumas memórias passadas no que refere ao mundo do fazer das coisas, não é? A Sónia é jurista, não é? Advogada, certo? Disse bem? Sim. E advogada, ok? Então, obviamente que a memória é preciosa. Imagine se tivesse que estudar todos os dias tudo o que já estudou para poder trabalhar. Não estamos a falar desse tipo de memória. Estamos a falar de memória associada a experiências internas vividas que põem em causa a maneira como nós enfrentamos, olhamos e interpretamos as coisas que vão surgindo, os acontecimentos, as relações que temos, a ideia que temos de nós, a nossa autoestima, a nossa confiança em nós, nos outros. Isto é que é muito pouco saudável ser completamente manipulado por memórias de anteriores experiências. Portanto, estamos a falar da memória que pode afetar a nossa maneira de olhar para nós, para o mundo e para a vida, de escolher, de decidir em função desses critérios, certo? E certamente agora, dados os desafios todos de reorganização da nossa vida, isso torna-se muito importante, porque a tendência é, eu não quero fazer igual, mas acontece que a tendência é não largar esse precioso passado, que a Sónia estava a dizer, e muito bem, que o passado, era difícil pensar largar o passado, então eu fico aonde? Nós ficamos, de facto, onde é que acha que nós ficamos? Disse há bocadinho que se sentiu leve. O que é que acha que essa leveza representa? Olha, eu acho que não saí do meu lugar, seja lá o que for. Senti que realmente não tenho que ir a lado nenhum, nem tenho que ir ao passado, nem eventualmente tenho que ir ao futuro. Não tenho que Exatamente. ir a sítio nenhum. Uhum. E perdeu alguma coisa de si? Não, nada, Ok. nada. Ganhou alguma coisa? Sim, acho que ganhei a tal leveza e acho que ganhei mais de mim, mais presença de mim, ou da Exatamente. consciência de mim. Exatamente. É isto que nós realmente precisamos de desenvolver, é a consciência de nós. E ainda bem que a Sónia traz esse termo, porque era exatamente um termo que se adapta perfeitamente a esta circunstância. Uma coisa é nós estarmos a reconhecer memórias. Outra coisa é termos consciência de quem somos sem ser parte da memória. Isto é, as memórias do seu passado não são quem a Sónia é. Eu costumo perguntar, a Sónia é essa memória ou é a consciência de que essa memória existe no seu campo de consciência? Uhum. Portanto, podemos perder memórias, mas quanto mais perdemos, isto é, as memórias estão lá. Então, agora, provavelmente, à medida que fazemos muitos trabalhos destes, dentro de nós, as memórias ficam menos intensas, porque muita da informação, da tensão que estava associada a isso, vai-se descomprimindo. E, portanto, as memórias ficam mais leves, ficam mais levezinhas. As coisas aconteceram, mas não têm tanta importância assim. Portanto, ficamos com um registro histórico, digamos, mas ele não tem impacto na nossa vida.
porque já não traz aquela carga quando a mente tenta reassociar o momento atual com essas histórias antigas. À medida que fazemos isso, começamos a ficar mais conscientes de nós, porque a maior parte das vezes a nossa consciência de nós está tão envolvida na recontagem de histórias e de experiências e na reposição de tudo isso nos momentos que vamos vivendo, que não tomamos consciência de nós, senão como aquele ou aquela que recebe todo esse património, entre aspas, de histórias e se vê fechado dentro dessas histórias e impotente para sair delas. E isso significa que nós ficamos pouco conscientes de nós. Porque uma coisa é estar ciente destas associações, que nós podemos gerir como quisermos, em qualquer circunstância, sem nos perdermos nesta própria gestão. Isto é, há uma capacidade de gestão e nós somos a consciência permanente que sabe discernir o que lhe convém do que não lhe convém e dissociar-se daquilo que não é apropriado para o momento e para dar uma maior oportunidade de uma experiência feliz à pessoa. Não sei se isto lhe fez sentido. Todo sentido. E agora, quando a Isabel precisamente falou de que, se calhar, não é? Os registros ainda lá estão, ou reminiscências desses registros, mas realmente eu agora sinto, agora pensando novamente neste registro da derrota e do sucesso, de que ele realmente já não impacta em mim, na minha vida, naquilo que eu quero fazer, no meu agir. Exatamente, no seu agir é muito importante, porque o nosso agir está muito refém do sentir e do pensar, que são reposições de histórias antigas. Nós podemos encontrar muitos porquês e muitas justificações para ver de onde é que vem, porque é que foi, porque é que podia ter sido e não foi. Podemos contar imensas histórias à volta daquelas histórias, mas elas só servem para reforçar esse património. E, na verdade, numa abordagem mais pela via da consciência, o que nós precisamos é de dissociar-nos da atividade mental como aquilo que nos identifica e aquilo que nos absorve completamente e, antes pelo contrário, sermos a consciência que observa e escolhe sem se envolver em total discernimento de si própria. É aí que existe o papel da escolha consciente, da decisão consciente. Ok? E isso acontece quando nós nos perguntamos: eu sou isto ou sou a consciência de que isto está a ocorrer? Não é? E aproveitando isso, já agora, se a Sónia me permite, eu vou pedir-lhe que pense numa circunstância atual ou futura. A nossa mente também cria um futuro com base como plataforma para recontar as histórias do passado. Portanto, é um depósito. A maior parte do nosso futuro são imaginados, o futuro é imaginado e pensado pela mente como repositória de memórias do passado. Muda, se calhar, as circunstâncias, muda os factos no sentido de que os cenários são diferentes, mas a experiência provável é sempre projetada a partir do passado. Ora, no momento em que nós estamos a tentar reformular muitas coisas e olhar para as coisas com outros olhos, é importante tomarmos consciência que, se não fizermos alguma coisa para mudar a inconsciência, aquilo que a mente nos oferece, vamos cair, sem dúvida nenhuma, num futuro que reafirma o passado. Certo? Então, só para nós fazermos aqui uma pequena experiência, e aproveitando esse tipo de experiência que teve agora aqui,
Pensa em qualquer circunstância, ou do momento atual, ou do momento futuro, e o futuro pode ser um segundo ou dois a seguir ao momento, a este instante, que seja futuro para si, não é? E como é que o vê? Primeiro veja-o como ele se apresenta. Deixe que a memória, a mente lhe forneça a informação habitual. Pense no dia, num processo que está a trabalhar, ou numa reunião que vai ter, qualquer coisa. Quando tiver identificado, diga-me para avançarmos depois, sem pressa. Dê-se conta da perspectiva que a mente lhe oferece, expectativas ou até sensações, imagens. Não queira ser nem positiva nem negativa, deixe que a mente fale à vontade. Já identifiquei. Muito bem. Agora vamos fazer o mesmo exercício com esse cenário aparentemente futuro, porque assim como as memórias, ao serem ativadas, ficam presentes, o futuro, ao ser imaginado, fica presente no agora. Então, vamos olhar para essa circunstância, essa situação, deixar que a experiência se desenvolva, tal como ela habitualmente ocorre na sua mente. E agora vamos fazer as mesmas perguntas. Isto é produto de uma memória ou memórias? Ou é algo que está a acontecer agora? E se não houvesse passado, como seria? Como é que está a correr? Está a ser muito interessante porque logo me apercebi de que aquilo que eu julgo ser futuro é realmente uma projeção do passado, porque consigo reconhecer que é uma memória passada. Até é muito idêntico, é engraçado aquilo que a Isabel disse há pouco, não é? Acerca do futuro ser eventualmente a nos parecer um bocadinho diferente, porque se calhar é outro cenário, outros intervenientes.
Mas se me permitir ver o que realmente está ali, consigo reconhecer memórias do passado. Uhum. E quando faz a pergunta, e se não houver passado? Ou se não existisse o passado, naquele momento que está a ver, o que é que muda? Não sei se chegou já lá ou se devemos voltar ali. Uhum. Muda tudo. Separar a projeção do passado, o futuro parece-me tudo possível acontecer no futuro. Então, esse cenário que imaginou no futuro, inicialmente, quando agora o imagina, como é que aparece? Que diferença faz? Aparece sem medo. É isso. Aparece sem medo? E o que é aparecer sem medo? Qual é a diferença? É sentir que tudo é possível e que nada realmente que nada há de ser provável, não é? Porque realmente o provável vem do passado, de uma referência do passado. E a mudança é no sentido de que realmente tudo é possível. Aquilo e quem sabe mais. Exatamente. Uhum. Agora então, porque a Sónia deu o mote, eu vou-lhe pedir que entre nesse futuro aparente, ok? Que é, na verdade, um agora, ok? Mas vamos pensar nesse aparente futuro, olhar para ele, rever e se não houver passado nenhum aqui, e agora acrescentar uma outra pergunta: o que mais é possível? E mantenha-se nesse espaço um pouquinho de tempo, deixando que a pergunta aberta, o que mais é possível, possa ampliar mais a sua consciência de possibilidades. Como está agora? Estou bem. É uma pergunta excelente, porque é uma pergunta muito, muito aberta. Não é? Eu pelo menos sentia como tal, muito aberta. E a sua disposição interna, o seu sentir interno, está mais aberto, também mais leve, mais consciente? Sim, sem dúvida mais leve e mais consciente. Mais consciente do agora, das coisas que estava a pensar, que são factos,
com mais consciência e com uma sensação de espaço e consciência. Exatamente, que bom. É que, na verdade, tratamos o futuro exatamente da mesma maneira que tratamos o passado. Porque não há futuro diferente do passado enquanto nós não o libertarmos desta prisão das memórias. Ok? E quando temos a necessidade de criar um novo futuro, eu digo novo futuro, porque é um novo futuro quando ele não está associado às memórias e às histórias do passado. Nós podemos criar um novo futuro a partir do momento do aqui e agora e dessa expansão de consciência e dessa abertura e leveza. E criar um mote muito mais virado para a consciência, um mote de criação, muito mais virado para a consciência, que é, no fundo, os bastidores de toda a criação, e deixar que a pergunta expanda possibilidades e nós estarmos absolutamente prontos para voar com essas possibilidades em termos de acolhimento e recebimento do que vier. E não reféns de plataformas muito encrencadas de passado que só permite talvez assim, talvez assado, mas se e talvez e mais e menos, ok? Que não deixa criar realmente possibilidades. Voltando agora ao ponto onde iniciamos, como está aquilo que eu trouxe aqui como tema para a nossa sessão? Isabel, eu quase já nem me lembro o que me trouxe aqui e o que me apoquentou durante a semana toda. Porque realmente já não tem o impacto que teve estes dias. E agora estes conceitos da derrota, do sucesso, já me parecem até muito ocos, ou sem significado, ou com um significado levezinho, ou relativo, um significado relativo. Relativo, exato. Que bom. Em relação à sua capacidade de intervenção no seu dia a dia agora, relativamente a essas questões, o que é que sente de diferente? Sinto-me com uma capacidade de agir bem maior. É engraçado dizer isso porque realmente estava-me a sentir refém destes conceitos e a concluir de que, sendo assim, as coisas que tenho em mão, por exemplo, não vão chegar a bom porto, sendo assim não consigo, da maneira como tinha pensado, realmente estava refém e estava mais em modo reativo do que modo atuante. Exato. E agora sinto-me muito mais liberta para atuar como quiser, como fizer mais sentido. Sente mais confiança nessa possibilidade de ação? Sim, sem dúvida, mais liberta e mais confiante em agir. Ok. E o seu discernimento relativamente àquilo que pode escolher e fazer é maior, menor ou igual? É muito maior, porque antes estava, digamos, toldado pelaquela questão da derrota e realmente só conseguia ver derrota à minha frente. Agora levantando, não é, esta questão da derrota, sinto-me muito mais consciente, com muito mais consciência, não é? Com uma percepção maior do que posso fazer, do que posso alcançar. Então, como último exercício, se me permite, vamos pensar numa possível percepção
de derrota no cenário anterior, portanto, naquilo que tem em mãos, no fundo, que está para fazer e o que vai fazer, o que não vai fazer, aquilo que disse que ter em mãos esta semana, pense numa possibilidade de um obstáculo, de uma dificuldade, de uma coisa que a deixe menos satisfeita ou menos segura. Pense em qualquer coisa que possa criar uma pequena pedra no sapato aí, na sua interação com. Pelo menos imagine que isto se calhar pode acontecer. Quando encontrar algo, diga-me para continuarmos. Já me veio à mente, Isabel. Muito bem. Então, vamos deixar aqui um exemplo de referência para essa possibilidade. Então, olhe para essa situação, ou esse obstáculo, ou previsão, seja o que for. E vamos fazer as mesmas perguntas. O que é que de facto está aqui? Que não tenha nada a ver com o passado. Como está? Estou bem. Sabe que me veio à mente imediato o obstáculo, veio-me à mente pessoas, porque as pessoas são imprevisíveis, não sabemos o que dizem, o que decidem. Okay. E é engraçado que nos primeiros segundos pareceu-me difícil por ser pessoas, mas depois veio-me à mente de que realmente registros ou memórias de pessoas ou de atitudes de pessoas é exatamente igual a quaisquer outros registros. Exatamente, exatamente. Então, agora, quando olha para esse obstáculo ou circunstância, expectativa ou o que for, como é que está? Como é que se apresenta dentro de si? Já não sinto como um obstáculo. Aliás, visualmente vem-me à mente, primeiro vem um ajuntamento de pessoas a formar uma muralha. E quando libertei, vi as pessoas dispersas na vida delas, nas coisas delas, Ok, e já não representando um obstáculo para mim. ok. Agora, nessa energia, falta só este bocadinho para completar o processo. Nesse momento em que sente que havia ali um obstáculo e que agora se transformou no seu cenário, na sua dinâmica, vamos olhar para essa nova dinâmica inserida na tal circunstância que trouxe inicialmente aqui agora sobre isso e pergunte: e o que mais é possível aqui? E deixe a pergunta ser totalmente aberta e ser dirigida ao campo criador da consciência, tal como tem feito aqui.
Como está? Bem, Uhum. O que é que mudou? Alguma coisa ficou diferente? sim, as tais pessoas que me pareciam um obstáculo, depois sentias como sendo um veículo Ok, para. ok. Então, agora, quando pensa noutros obstáculos que possam existir, pode fazer exatamente a mesma coisa e ir reduzindo a transposição contínua e automática da mente em algo que está ainda por acontecer no tempo linear em que vivemos e que, em vez de ser um aeroporto para as memórias do passado, ser um aeroporto para uma criação completamente nova. Faz-lhe sentido? Faz sem dúvida. Sem dúvida. É ver de forma verdadeiramente diferente o aqui e o agora. É como disse, realmente não é um depósito, não é, das memórias passadas, mas algo verdadeiramente novo que pode ser aqui criado. Isso é muito interessante, porque há aquela tendência realmente ser puxada para o passado e de estar no passado. Parece que o passado é o espaço original. Uhum. Não é? E não é, não é mesmo. Mas é isso que a Sónia está a dizer, é tão verdadeiro na nossa experiência habitual e é isso que não nos deixa brilhar e viver o nosso grande potencial. É essa escravatura ao passado que está automatizada e vista como a verdade e aquilo que nós somos, aquilo que é possível e que deve ser feito, não é? Sim. Bom, eu não sei se quer trabalhar mais alguma coisa, abordar mais alguma questão. Isabel, abordamos. Foi muito engraçado porque realmente isto foi como as cerejas, veio aos pares. É muito interessante começar com um só conceito de derrota e depois termos passado por outras crenças, não é? Vieram umas associadas às outras e eu senti que tive a oportunidade de trabalhar várias facetas, Uhum. de fazer limpeza, que se calhar a Isabel me dirá, estará tudo alinhavado ou associado uns aos Exatamente, outros, não é? exatamente, exatamente. São filões de memórias que se vão engajando umas nas outras e organizando a nossa vida a cada instante. Uhum. Ok. E então, Que ótimo. para já esgotou o tema? Para já, pelo menos nesta sessão. Para já escutei, foi ótimo. Realmente permite-me ver diferente esta questão da derrota e do sucesso e não posso adivinhar o futuro, claro, mas eu acho que quando esta questão, esta crença se puser novamente, há de ser se calhar de forma mais ligeira e eu acho que já vou ter mais consciência dela. Uhum. E ter maior controle sobre Uhum. as suas escolhas, os seus estados internos e as possibilidades que aceita manter dentro de si ou explorar na sua consciência, não é? Isso é um trunfo muito grande que todos nós precisamos de ter durante a vida toda, mas sobretudo neste período, não é? Particularmente desafiador, pode ser muito útil praticar. Uhum. É. Mas sem dúvida, e se calhar, bem, e estando em mim, viria ao de cima em qualquer circunstância, mas agora que a Isabel falou, no período que nós estamos a atravessar, é muito interessante ver por essa perspectiva
e, e o facto de eu me ter sentido um bocadinho, lá está, derrotada, eu acho que foi também no âmbito desta situação que estamos a viver e que requer um esforço, digamos, adicional da nossa parte, e às tantas vem o pensamento: estou a fazer suficiente? Estou a fazer certo para esta situação? Se calhar estou aqui a espalhar mal comprido, se calhar estou a fracassar. É muita coisa. Ok, muito bem. Agora já tem uma perspectiva um bocadinho mais aberta, certo? Sem dúvida, E sem dúvida. Isso onde foi ótimo. não precisamos de desenvolver esforço algum, certo? Não, não, isto que fiz, o exercício que fiz consigo, garanto-lhe que não foi em esforço nenhum. Ótimo. Porque na verdade todas estas coisas estão na palma da nossa mão, eu diria na palma da nossa consciência, e a questão é que nós não estamos habituados a estar conscientes de nós. E é muito importante desenvolvermos esta aptidão tão natural que é estar conscientes que somos conscientes e que a mente é um instrumento, uma ferramenta, digamos, que nós temos ao nosso serviço para fazer acontecer isto, aquilo e aquilo outro. Mas a consciência é sempre o espaço criador onde podemos escolher brincar, usando a mente para aquilo que é útil ser usada no sentido do fazer acontecer, em termos físicos, em termos de interação com o mundo e com a manifestação física. Mas o que nós aqui queremos fazer mais é uma libertação do potencial criador e da maneira como olhamos para as coisas, que nos impede de viver a partir de uma consciência mais aberta de nós próprios e nos obriga de alguma forma a viver quase que num hipnotismo de referências do passado que estão sempre a ser apresentadas como o menu do momento, o menu do momento, o menu do momento. É sempre aquelas refeições que já são servidas pela mente e que vêm a nós e nós achamos ser aquilo que na verdade está presente e aquilo que as coisas naquele momento significam. Quando na verdade isso é uma montagem feita por nós no nível da mente que se nos apresenta dessa forma, enquanto nós não estamos conscientes de que podemos separar o filme da mente dos factos que estão presentes aqui e agora. E é aí, nesse estado de presença do aqui e agora, que nós entramos em contacto com a consciência de nós próprios. Ok? Sim. Muito bem, então, como foi esta sessão para si? Foi gratificante? Foi útil? Eficaz? Não gostou? Gostou? Foi fácil? Difícil? Enfim. Só para terminarmos. Olha, foi muito fácil. Estes exercícios são muito fáceis de aplicar e sente-se logo a sua eficácia, o que é muito engraçado. E foram muito úteis e como diz, à medida que se vai fazendo mais e mais estes exercícios, vai-se tendo a consciência de que eles podem ser aplicados a absolutamente tudo, a qualquer pensamento que se tenha, qualquer crença, qualquer conceito que surja. Nenhum conceito é demasiado complicado para ser questionado. Exatamente. Acho que é uma questão disso, não é? De É questionar. verdade. Na verdade, a única coisa que fizemos foi olhar para a circunstância e fazer 2 ou 3 perguntas abertas que permitisse isolar as circunstâncias do momento das histórias que a mente nos conta, não é? Portanto, essas perguntas fazem não só isolar isolar as circunstâncias do contacto quase que automatizado da mente para repor significados e percepções com base no passado,
e ao mesmo tempo, ao isolar, sermos convidados a estar conscientemente presentes naquilo que é, simplesmente é, sem nenhum tipo de avaliação. E finalmente depois fizemos a outra parte, que é, uma vez estando muito mais leve, vamos explorar os nossos dotes de criação e o que mais é possível aqui e manter-nos naquele espaço de presença do aqui e agora. Portanto, são exercícios muito simples que qualquer pessoa pode fazer. Muito simples. Bom. Sem dúvida. Então, resta-me agradecer à Sónia a sua disponibilidade, a sua abertura incrível para poder estar aqui comigo e a desfrutarmos de uma interessante conversa que, no fundo, tem por objetivo a descoberta de nós próprios, para nós, as duas, e para quem quiser ouvir a sessão em vídeo, através da maneira como lhe chegar, claro. Seja útil para todos nós. Muito obrigada, Isabel. Gostei muito deste nosso espaço aqui de partilha e até breve. Até breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.